Olá, eu sou o pastor Pedro Medina. Você já se perguntou por que você já não sente mais a presença de Deus como você sentia antes? O povo de Israel, quando foram libertos do Egito, passaram por um deserto. E durante aquele tempo de deserto, a manifestação de Deus era diária e constante. De noite eles tinham uma coluna de fogo, de dia eles tinham uma nuvem que protegia eles do sol. Todos os dias de manhã eles colhiam o maná, água brotou da rocha e constantemente eles tinham uma manifestação visível, 24 horas por dia, de algo sobrenatural. Mas quando eles chegaram na Terra Prometida, todas aquelas manifestações externas, visíveis, cessaram. E agora eles tinham que entrar na Terra Prometida, conquistar cidades, matar gigantes, plantar, colher, criar gado, pastorear. E todas essas coisas que estavam lá no deserto, essas manifestações, cessaram. Queridos, é a mesma coisa que acontece no nosso caminhar com Deus. Quando nós nos convertemos, Cristo nos livra do Egito e automaticamente nos faz passar por um tempo que nós chamamos o tempo da experiência com Deus, o tempo de deserto, onde nós vivemos experiências maravilhosas, nós vivemos temporada de glória, de milagres. Você vê que o novo convertido, ele sempre está de testemunho em testemunho, de experiência em experiência, e é uma busca insaciável da presença de Deus. E aí você se pergunta, o que aconteceu comigo? Por que eu não tenho mais aquelas experiências? Eu tenho uma resposta para te dar. A fé não é uma emoção. A fé é uma convicção. E do mesmo jeito que aconteceu com o povo que saiu do Egito, e primeiro eles tinham experiências externas, na Terra Prometida, Deus não queria mais que eles vivessem por vista. Durante aquele tempo, no deserto, eles não viviam por fé, eles viviam por vista, eles viviam por experiências, era óbvio, estava ali manifestado. Mas Deus agora queria que na Terra Prometida eles vivessem pela convicção. Deus não mudou, preste atenção. Olha o que Deus disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus continua o mesmo, Deus não mudou, Ele continua sendo teu pai e Ele continua sendo teu provedor. Só que os tempos de maturidade é o que faz mudar a manifestação. Agora Deus quer que você tenha uma convicção. A mesma coisa acontece quando um bebê nasce. Um bebê, quando nasce, ele precisa de um toque constante da mãe, de contato direto com o corpo da mãe. Ele precisa sentir a mãe. Para quê? Para poder afirmar a sua segurança, a sua confiança, para ele não ter medo. Você vê que uma criança, um bebezinho, sempre chora e sempre precisa do colo. Assim é o novo convertido. Ele sempre precisa sentir alguma coisa, sempre precisa sentir a presença de Deus e sempre está chorando. Eu não sei se você, mas eu quando me converti, eu só chorava. Mas o nosso tempo de criança espiritual passa. Nós não podemos basear a nossa experiência cristã, a nossa vida cristã, em sentimentos, em choro, porque senão nós vamos ser crianças eternas. Eu não imagino que Paulo sentia muita coisa quando ele era naufragado, quando ele recebia apedrejamento, quando ele recebia açotes, quando ele era encarcerado. Será que ele mantinha a sua fé pelo sentimento? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que Paulo mantinha a sua fé pela convicção, porque Paulo disse: eu conheço quem eu tenho crido, em quem eu tenho acreditado, eu conheço Ele. Será que você conhece a Deus? Do mesmo jeito que
quando nós crescemos, já não precisamos dos toques dos nossos pais, mas nós sabemos que eles estão ali. Nós sabemos, temos a nossa identidade afirmada, sem precisar do tempo todo de um toque. Assim vai ser a tua caminhada com Deus. Nem sempre você vai ficar sentindo aquele sentimento quando você era novo convertido, porque Deus quer que você viva por convicção. Eu escrevi no meu livro um trecho sobre isso, e eu quero ler um pedacinho dessa parte desse capítulo, onde eu falo da fé emoção ou a fé como convicção. Muitos interpretam a fé de forma errada, como emoção, e por isso não podem experimentar a bênção de viver uma vida de fé. A emoção o que é? É uma alteração intensa e passageira do ânimo, seja por algo que ouvimos ou por uma circunstância que nos rodeia, que aciona o ânimo. Deus nos criou com emoções. As emoções são boas, mas as emoções têm seu próprio lugar e tempo. Por melhores que sejam as emoções, elas podem nos levar ao desânimo, à dúvida e tirar nosso olhar do alvo. A fé apela ao nosso sentido de convicção. Se vivermos por emoções, seremos como marionetas das circunstâncias e nossos 5 sentidos. Mas a fé está acima dos 5 sentidos, está no coração e não depende daquilo que se vê. A emoção muitas vezes dirá a você exatamente o contrário daquilo que a fé diz. Por exemplo, na situação de perigo do barco dos discípulos afundar, nas suas emoções, lhes diziam que o barco afundaria, que pereceriam. Mas Jesus, que estava no barco, lhes ensinava que por fé poderiam vencer a tempestade, que por fé seguiriam vivos. Amém? Deus quer que você tenha uma fé baseada em convicção e não em sentimentos nem em vista. Talvez você não sinta as mesmas coisas quando você foi um novo convertido, mas Deus continua sendo o teu Deus, sendo o teu Pai, sendo o teu provedor e continua estando contigo todos os dias da sua vida. Assim como Ele foi com Moisés, Ele será contigo. Assim como Ele foi com Jesus, Ele será contigo. Permaneça firme, continue perseverando nessa sua fé. Vamos amadurecer espiritualmente. Nem tudo é sentimento. Nós precisamos ter uma fé baseada em convicções. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre-se de se inscrever no meu canal, porque todos os dias e todas as semanas estamos postando vídeos novos como esse. Deus te abençoe. Até a próxima.